Fala, minha rapaziada, que saudade de vocês. Estamos de volta para mais um podcast depois das nossas férias, né? Pode-se dizer assim. Período sabático. Período sabático, estamos de volta aqui para mais um episódio de podcast, nosso quarto episódio. Vocês estão notando uma diferença aqui A na mesa está mais cheia, não é Tá mesmo? maior. A gente tá aqui, ó, resolveu dar as caras ao nosso diretor. Se apresente aí. E aí, rapaziada, meu nome é Francisco Mourão, sou o diretor desse programa aqui. E agora? Me deram o microfone, né? Ah, não, tu já tinha o microfone, agora te deram a Agora aparição. deram uma aparição, né? O homem gosta das câmeras. Muito feliz de estar aqui podendo compartilhar minhas ideias com vocês. A gente não está muito feliz não, mas tá tudo bem, a gente aceita. E vamos falar de muito esporte, Muito esporte. hoje, né? Nós temos novo campeão brasileiro no UFC, temos Fórmula 1, que adivinhe quem ganhou novamente. Temos muito futebol brasileiro, temos muito Botafogo e Vasco da Gama, CBF, muita coisa para falar hoje. Vamos começar de quem apanha, né? Vamos começar com a porrada. Vasco. E não estou falando de Vasco. É a porrada realmente entre dois homens em uma jaula. Começar com o nosso UFC 290, que ocorreu nesse último sábado em Las Vegas, na T-Mobile Arena, na Semana Internacional da Luta. E foi o UFC Volkanovski contra Yair Rodrigues. E tivemos excelente luta nesse card. Um dos melhores cards do ano, os melhores cards da história, na minha opinião. E vamos começar pela luta principal entre Alexander Volkanovski contra Yair Pantera Rodrigues, onde, novamente, o rei dos penas, né? O rei dos penas ganhou, nocauteou o Pantera no terceiro round. E foi mais um amasso o Volkanovski nesse peso, no peso pena, que é o peso ideal para ele, que é o 66. Mais uma vez ganhou, não tem muita competitividade para ele nesse peso, tanto que ele tentou subir contra o Makhachev. Tem que jogar a Champions League, né? É, o campeonato carioca para ele é o peso pena. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês dois, Faça. que é a seguinte: o Volkanovski, dominante, venceu do Aldo, venceu do Max Holloway 3 vezes. Mas é bom lembrar que ele não venceu o Aldo no auge, né? Não venceu do Aldo no auge. Mesmo assim, também não era o auge do Volka, sem bom deixar claro isso. O Volka já é o rei dos penas, já conseguiu superar o Aldo. Trago aqui alguns números para vocês. O Volkanovski tem 5 defesas de título e o Aldo tem 7 defesas de título. O Aldo foi o primeiro campeão dos penas, sem bom deixar isso claro. Porém, o Volkanovski venceu todos os campeões dos penas. O Aldo e o Holloway. Então, bateu no Aldo uma vez e no Holloway 3 vezes. Quero saber a opinião de vocês sobre se vai passar, se não passou ainda. Cara, eu acho que ele vai passar, mas acho que ainda falta algo. Porque, tipo assim, o Aldo, acho que ele é um dos principais lutadores da história do MMA. Desculpa te interromper. Foi introduzido ao Hall da Fama. Isso. Nesse fim de semana também. Foi muito emocionante a entrada dele, inclusive. Mas eu acho que ainda falta algo pro Volka. Talvez se ele tivesse... É porque é em outra categoria, né? Mas talvez se ele tivesse conseguido os 2 cinturões, acho que ele ficaria tivesse vencido num o posto Makhachev, né? mais alto que o Aldo. Mas acho que hoje ainda, quando a gente fala de MMA, a gente vai lembrar mais do Aldo do que do Volka. Eu acho Gostei. que também entra mais nas questões de lutas impactantes, né? Eu acho que o Aldo tem lutas melhores do que o Volka, sabe? Tem luta, é mais nostálgico. Sim. Lembrar do Aldo no auge, né? Eu acho que o Volka precisa criar uma gordurinha ainda pra poder se dizer como melhor, sabe? Pois é. Cara, na minha opinião, eu acho que o Volka já é. Eu acho ele um lutador melhor que o Aldo no auge. Mesmo o Aldo vindo do jiu-jitsu, conseguindo um boxe maravilhoso depois que entrou lá com o Dedé Pederneiras, tudo isso. Eu acho o Volka o segundo lutador mais inteligente. Quando o Volkanovski tiver um filme, aí ele vai ser melhor que o Aldo. Eu acho o Volkanovski o segundo lutador mais inteligente da história do MMA. Primeiro pra mim é o John Jones e segundo pra mim é o Volka. Enfim, a segunda luta... Não acho o Anderson Silva inteligente, não? Eu acho o Anderson o Tá maior... chamando o cara de burro? Não, que aí? Anderson Silva, você não é burro, Anderson. Só por causa da vozinha? Que também entrou para o Hall da Fama nessa semana também, sem bom deixar claro. O maior brasileiro lutador de MMA de todos os tempos. Certeza, né? Mas eu falando de QI de luta, até porque a luta que ele perdeu pro Chris Weidman, ele não mostrou o maior QI de luta, né? Que ele foi nocauteado. Mas o Anderson sempre foi um showman, sempre vai ser o maior da história do Brasil. Tivemos também o campeão brasileiro, finalmente, essa né? luta, acho que foi
Uma das melhores lutas que eu já assisti foi a luta no da UFC. noite, inclusive, desse card. Cada lutador ganhou 50k a mais. Os dois estavam boa, né? defendendo muito bem os golpes com a cara, né? Impressionante. Cara, estamos falando do cinturão peso mosca, a disputa entre o mexicano Brandon Moreno contra o brasileiro Alexandre Pantoja. Foi uma guerra de 5 rounds. Foi uma das maiores que a gente já viu. Que o brasileiro foi campeão via decisão dividida, onde um juiz, que era provavelmente Roberto Bolanhos, Canalha. era o Roberto Bolanhos, era o Chaves. Era o Chavito. Ele viu um 49-46 para o Moreno, que seria 4 rounds a 1 para o Moreno. E os outros dois viram a luta como eu enxerguei, que foi um 48-47 para o Pantoja, 3 rounds a 2 para o Pantoja. E o Brasil volta a ter um campeão, né? Vou dar o meu parecer aqui de apenas um leigo assistindo a luta. Com certeza eu vi vitória pro brasileiro. Primeiro porque ele é brasileiro e segundo porque eu acho que ele lutou mais mesmo. Tipo, no primeiro round ele deu um knockdown no Moreno, que eu achei que fosse ficar por ali a luta. Mano. Aí no segundo round ele começou a defender muito com a cara. Pô, o jab do Moreno, que é o boxe mexicano que a gente conhece, que o Chico também conhece, que é maravilhoso. O boxe mexicano é Canelo Álvares, Teofilo Gutierrez, é muito bom. Aí no terceiro round o brasileiro conseguiu derrubar em momentos importantes da luta. Inclusive eu acho que ele garantiu alguns rounds com as quedas que ele deu no... E o último round também, que foi o decisivo. Isso. E acho que ele garantiu a luta principalmente no jiu-jitsu. Óbvio que a parte em pé foi muito importante. Ele deu duros golpes, inclusive abrindo o supercílio do Brandon Moreno de uma forma absurda. Sim. E aí levou, né? Lembrando também, o Brasil volta a ter um campeão depois da... Mas tu acha que ele mantém o cinturão, né, Tom? Mantém. É a categoria mais rasa do MMA masculino. Do UFC masculino, o peso mosca é a categoria mais rasa, não tem muito lutador. O Davidson Figueiredo, que é ex-campeão, vai subir. Eu sou mais pesado que os caras dessa categoria. Exato. Ou seja, o Vinícius está desafiando você. Não é assim. Mas eu não fugi não, irmão. Tu aguentaria o boxe mexicano, Vinição? Não aguentaria, não. No primeiro jab, o Vinícius ia dormir. Bom, o Brasil volta a ter um campeão depois que a Amanda Nunes se aposentou, a Leoa, e o Poatan perdeu para o Adesanya. Bom, também é muito importante lembrar que o fator psicológico é muito importante nessa luta. Porque essa foi a terceira vez que o Pantoja vence o Moreno. Ele venceu uma vez no TUF, que não conta pro cartel, né, na MMA profissional. Conta. Pra mim conta. Pra gente conta. E venceu uma vez no UFC, que foi até uma luta que ele venceu na decisão, se eu não me engano, o Moreno, e expulsou o Moreno do UFC. Aí o Moreno voltou depois, foi campeão, tudo isso. E agora venceu pela terceira vez. Será que o Moreno vai subir de divisão? Não. Eu acho que esse é o peso perfeito do Moreno. O Moreno é muito bom, cara. É muito bom lutador. Mas aí ele vai ficar fazendo o quê? Só que aí, o que acontece o panorama dos pesos galos é o seguinte. O número 1 do ranking é o Davidson Figueiredo, que teve a quadrilogia com o Moreno e tal, e ele vai subir. Ele já venceu o Pantoja uma vez. Depois do Mosca é o Pena, né? Galo, Galo, que é o peso do Aljamain Sterling, Shannon O'Malley, esses caras. que vai ter a luta deles agora, né? Sim. O Davidson, o Deus da Guerra, vai subir. Aí, o terceiro do ranking era o Pantoja, virou campeão. Provavelmente o Moreno vai virar segundo, o Davidson terceiro. Aí tem o Brandon Royval, que o Pantoja venceu ano passado. O Pantoja já venceu ele. E já perdeu com o Moreno também. Aí tem o Almir Albazi, que ganhou do Kaikara France, que já foi nocauteado pelo Moreno 2 vezes. Então, sabe, fica difícil, muito né, difícil. achar alguém. Tanto que o Dana White falou que muito provavelmente ele vai fazer uma revanche imediata. O que eu acho totalmente sem sentido. Se ele já perdeu 2 vezes, vai fazer uma revanche, sabe? Não faz sentido algum. Sempre Agora, querendo derrubar o meu Brasil. sim. A última luta que eu vou falar sobre esse card, que foi o Itaca e Duplessis, que teve até... Eu assisti. Que teve até a encarada que o Dricus Duplessis, na verdade, perdão pela Sul-africano. O sul-africano Dricus Duplessis chocou o mundo. Venceu do melhor número 2 da história da MMA, que era o Robert Whittaker. Ele venceu o Whittaker de forma maravilhosa, onde nem o Adesanya tinha conseguido vencer. Um nocautaço. Um nocautaço. E o Duplessis é legal, que ele falou na entrevista pós-luta, que corrijam seus narizes. Por que ele falou isso? Porque antes ele tinha um desvio de septo
onde, de acordo com os treinadores dele, obviamente que não é verdade, ele lutava apenas conseguindo respirar 8% do oxigênio pelo nariz. Então ele se cansava muito, porque ele ficava respirando pela boca sempre. Então ele fez a cirurgia do septo, corrigiu e venceu o Robert Whittaker. E vai enfrentar provavelmente o Adesanya para ver quem é o mais africano, né? E foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. A encarada, né? dos Eu vi dois. isso O aí. Adesanya parecia uma criança de 13 anos discutindo com o Duplessis, cara. Que também parecia uma criança de 13 anos. Exato. E vamos ter essa luta futuramente. Agora Vamos falar de campeonato brasileiro. Coisa boa! Podemos não começar com o time Não, a de São gente vai Cristóvão. começar do começo, né? Sabadão. Tem que começar com os primeiros jogos. Quem começou essa rodada? Ah, sábado teve um joguinho ali em Cuiabá, né? Ai, Cuiabá e Bahia. Mato Grosso. Não é do Sul, tá, Vinícius? É, Mato Grosso. Apenas Mato Grosso. Apenas Mato Grosso. Cuiabá e Bahia que foi 1-1, né? Foi. Gol do Deivinho de pênalti. Vem pro Vasco, Deivinho. E do Bahia. De quem foi o gol do meu Bahia? Bora Bahia, Foi minha. gol contra do Imperiú. Verdade. Gol contra do Imperiú, que foi um dos gols mais bobões que eu esse já vi gol. na minha vida. O rapaz do Bahia cruzou na área e o Imperial. Tum. De cara, né? Cuiabá, como sempre, jogando bem em casa, né? Mas parece que peca muito na defesa e no ataque, né? Que não consegue ganhar. Na defesa, no ataque, no meio de campo. Jogando muito, só pecou na defesa e no ataque, né? Esse que é o problema. Mas o Cuiabá joga bem em casa, cara. Cuiabá joga bem em casa, leva muito perigo, mas Cuiabá, né? Cuiabá, mas pecam muito na hora de finalizar, né? De completar. O Daverson tenta, mas enfim, a defesa também não ajuda, né? Mas um dos jogos mais Passado. difíceis Fala a do verdade, o Botafogo, time né? do Cuiabá é ruim, Não cara. é ruim, Não é ruim, eu não é acho muito ruim. bom, cara. É, cara, é ruim. Se fosse ruim, tava na zona, né? A Foi verdade é. jogo de dois times que estão Passado esse joguinho, para o rebaixamento. paramos em São Januário, onde aconteceu um joguinho aí entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Jogo bom. Vou dar uma falada aqui, né, pra depois aí, o mano, por nosso favor. menino descarregar. Fala aí, por favor. Assisti esse jogo, por acaso eu estava sem nada pra fazer no sábado. Então, eu fui. Ó, quem tiver com insônia, assista o jogo do Vasco, viu? Pô, vai dormir rapidinho. O Vasco da Gama que perdeu do Cruzeiro por 1-0, gol do Machado de falta. Felipe Machado aqui. Bota aqui. Fale aí pra gente, Neto. Cara, Chicão, quer falar alguma coisa, Chicão, sobre o jogo? Rapaz, eu queria só falar uma coisa aqui com a rapaziada que tá Se assistindo. tu falar sobre melhor SAF, é tapa na cara, tá? O É Netão- tapa na cara. O Netão, ele falou do senhor Léo Jardim, né? Como Muito bom goleiro. um dos melhores goleiros, né? Mas tá falhando, Netão. Sim, Tá falhando Ó, muito, Netão. ó. Clube de Regatas Vasco da Gama. Vai começar. Clube de Regatas Vasco da Gama está indo para o seu 6º rebaixamento. Porque eu considero a não subir 2021 um rebaixamento. Para mim não ter subido é um rebaixamento. O Vasco se apequenou em relação ao futebol brasileiro. Nós vascaínos tínhamos uma esperança, não era uma falsa esperança. Não, era uma esperança. Até porque o líder do campeonato é SAF também. Os Pô, caras mas, iludiram vocês legalzinho, pode Sim, falar. Pô, exatamente isso. Mentiram. Mentiram, Como viu? diria pastor Ricardo Oliveira. Mentiram, viu? Mentiram. O Vasco se apequenou em relação ao futebol. O Vasco hoje sobrevive só da sua história, que é, na minha opinião, óbvio, sou vascaíno. Eu acho a história mais bonita do Brasil a história do Vasco. De todas as lutas, de todas as batalhas que teve, a resposta histórica, tudo isso. O vascaíno vive de memórias, vive de lembranças, de lembranças que lhe deixam feliz por um momento, mas que amargam todo o seu coração quando você lembra de como está o clube nesses últimos 20 anos. Tirando 2011, que foi um lampejo do que aconteceu. Fortes declarações. E é impressionante como eu tinha um pensamento que era só ter dinheiro, que era mais fácil as coisas funcionarem. E Mentiram, viu? E não é assim que funciona. O Vasco fez a maior janela da sua história. Que
que o incompetente Paulo Brax e o incompetente Luiz Melo... Hoje incompetente, né? Então, antigênio. O Luiz Melo eu sempre achei incompetente. O Paulo Brax, ele montou um bom sistema defensivo. Mas o Luiz Melo eu sempre achei incompetente. Até porque é inadmissível, mesmo que seja profissional, o CEO, que é teoricamente o presidente da SAF do clube no Brasil, ser sócio do maior rival da equipe, que é o Clube de Regatas Flamengo. É inadmissível um flamenguista ser, entre aspas, o presidente do Vasco hoje. Isso não existe. E se estivesse fazendo um bom trabalho, talvez a gente nem reclamasse disso. Mas além de ser flamenguista, é uma merda. Ele é muito ruim. O Luiz Melo é um dos piores dirigentes de futebol brasileiro. E o Paulo Brax é um dos piores diretores de futebol brasileiro. Se o Paulo Brax estivesse no Peru, comandando qualquer time do Peru, ele também seria uma merda, porque incompetência é igual em qualquer lugar. A contratação de um técnico errado, que foi o Barbieri, do momento errado, formação do time completamente patética e os jogadores não rendem mais em campo. E o Vasco está em 19º, né? O Vasco agora já está rebaixado. Não, vamos lá. Então ganhar duas já sai da zona. A questão é, matematicamente é possível escapar. Não, Só que claro. a questão é o desempenho da equipe. O Vasco não demonstra nenhuma melhora. O Vasco não demonstra nada. O Vasco, eu não sei qual é o esporte. Não era nem pra gente estar falando de Vasco aqui, porque o Vasco não pratica futebol, pô. Não é o futebol que o Vasco pratica. É muito difícil ter jogadores. Os jogadores não são frouxos. Os jogadores, eles correm, eles vão atrás, eles não estão de sacanagem, né? Exato, eles não estão de sacanagem. Só parece, mas eles não estão. Eles não estão, eles só são ruins. Cara, o Léo Pelé, que é um dos poucos que se salvam dessa equipe, o cara jogou com a posterior da coxa estourada, pô, contra o Cruzeiro. Pra ver como que ele não queria se entregar. E mesmo assim... Pô, a entrevista dele no pós-jogo foi... É dura, foi cara. Foi tocante. Sim, cara, é muito complicado. Porque eu não vejo um perfil de melhora. Mas, Netão, o que tá faltando, Netão? O salário tá em dia. O que falta é técnico e diretores competentes. Porque, como eu já conversei com vocês podem até me sacanear agora, não importa. Eu ainda acho o modelo de SAF que o Vasco adota o melhor modelo para que se cometa menos erros. O Vasco vendeu apenas 70% no futebol. Para mim era para ter vendido 100%. Porque a quantidade de incompetência era para ter vendido tudo. Mas se vendeu tudo, se vendeu só 70%. Era para ter vendido para outra gente. Se tivesse vendido tudo. Cara, e assim, as pessoas que estão compondo a Vasco SAF são incompetentes, são ruins. E agora tem essa segunda janela. Agora é orar, né? Fazer o que eu sei. O Botafogo precisou de quanto tempo, Francisco, para conseguir um novo técnico? Uma semana. Nessa janela agora, uma semana. Uma semana para arranjar o Bruno Lage. Mas um dia que saiu, no outro já tava com um auxiliar técnico. O Vasco está há mais de 2 semanas sem um técnico. Isso que eu não entendo. Isso é inadmissível, cara. Querendo ou não, o Castro não tinha pretensão de sair no começo, né? Certo. O Lage tava aí. A Deus dará, né? Desde outubro sem nada. Recusou o Atlético Mineiro, mas o Vasco poderia também ter entrado, né? Exato. Só que aí, o Vasco... O Paulo Brax é o Tartaruga Brax, né? Mas é porque assim, ó... Só parafraseando o Renato Vicente, o Renatinho no Twitter, ele falou... O Tartaruga Brax, se ele tiver que cuidar de 2 tartarugas, uma foge e a outra engravida, pô. Do jeito que ele é horrível, do jeito que ele é ruim em tudo, cara. É impressionante, pô. É porque assim, acho que pro Botafogo hoje é muito fácil apresentar um projeto. O time é líder do campeonato, tá, é verdade. Tá com um bom elenco, tá saudável financeiramente. O Vasco, o cara vai apresentar o projeto. Mas e aí, como é que tá o Vasco no Campeonato Nacional? Estamos devendo o Andrei. Tá devendo o Andrei, tá devendo o Atlético Tucumã, tá devendo o São Paulo. Acho que quando tava em dia, amigo. Eu também. Era esse o plano, mas o papai Luiz Melo, o Luiz Mengo. O Luiz Melo, tô tentando me acalmar, senão eu vou xingar muito. Eu vou ser processado se eu continuar, cara. Vai estar na zona, né? E quem também está na zona são Curitiba e América, que fizeram a outra SAF, né? É. A outra SAF. A SAF do Roberto Justus.
do Roberto Justo. Formação aí. Curitiba passou o Vasco e ganhou de 3-1 do América, né? De virada. E o Curitiba é ruim. Foda. Só que tem um jogador diferente, né? Que é o Manga. Aleph Mangol. Mas e o Jair? Não é diferente? Não jogou o último jogo Mas o direito, Jair, tá machucado. tipo, ele joga numa faixa do campo também que não Cara, dá é pra ele... falar de Vasco, moleque. Pô, peraí, Eu cara. quero ouvir você falando de Vasco, né? Cara, eu vou falar só do time do Vasco, antes de ir pro Curitiba e América. Falar da equipe do Vasco. Vou O time dar uma do adendo Vasco. aqui rapidinho. O time do Netão Vasco. falou que o elenco do Vasco era 1000 vezes melhor que o do Botafogo. Peça a peça. Vírgula, no começo do ano, o Vasco, com a palavra do Paulo Brax, que até abril teria 80% do elenco montado. Fecha parênteses. Era a esquematização que eu tinha. Tinha o Luiz Castro fazendo um trabalho horrível no Ele Botafogo. mentiu pra você, O né, Chico então? vivia pedindo pro Luiz Castro sair do Botafogo, isso é verdade. Isso é verdade. Ele escutou as orações e saiu, né? Tô mediando o debate Entendeu? aqui. Só que assim, pegar peça por peça, ó, o futebol não é peça por peça. Até porque se pegar o Manchester City, eles não vão ganhar em todas as peças, por exemplo, que é o melhor time do mundo hoje. Vão. O que mais importa no Manchester City é o técnico, que é o Guardiola. E o Vasco tinha um técnico patético, que é o Barbieri. Patético. Guardiola. Não, quem me dera fosse o Guardiola. Porque assim, Léo Jardim falhou nos últimos 3 jogos do Vasco. Ele não é um goleiro ruim. Não é um goleiro ruim. É verdade, ele é Só péssimo. que o momento do Vasco é um time cagado de urubu, cara. É um time que tem azar, cara. E é ruim, né? É ruim e tem azar. Não é nem ruim com sorte, é ruim com azar, pô. Tem o Orediano, que é muito bom jogador. É um moleque que tem um talento muito Boca grande. tava atrás, né, dele? Então, eu ia comentar isso agora. O Riquelme ligou pra ele. A última notícia que tinha saído, que eu vi há poucos minutos atrás, é que já tá tudo acertado entre o Orediano e o Boca. Agora o Boca Juniors tem que fazer proposta pro Vasco. Aí querem fazer empréstimo, comissão de compra e tal. E se perder o Orediano, vai botar quem, cara? E o Orejano, que é uma das contratações mais caras, né? A segunda contratação mais cara da história do Vasco. Pô, Ah, mas falando nisso de contratação mais cara que não deu certo, tem o Patrick de Paula aí que... Aí Dispensa deixa o homem comentários, por aí né? mesmo. mas ele também, o Patrick de Paula, tipo, tá lesionado, né? Ele não... E ele começou a jogar, até se lesionar, ele tá jogando bem, né? Não. Ele tava começando, mas o começo dele tava muito ruim. Pois é, mas não pôde viver esse bom momento com o Botafogo. Eu acho que ele ia aproveitar esse bom Pois momento. é. Sim. E o Vasco é o pior local para um jovem ir hoje. O Orediano o Orediano tá jogando muito bem no Vélez, chegou à semifinal da Libertadores contra o Flamengo, foi pro Vasco e não jogou mais. Eu comparava ele com o Segovinha até. Duas Sim, contratações, sim. dois meninos. Sim, que dois não moleques têm o mesmo muito porte bons. físico. Muito bons, só que o Orediano ainda era mais testado que o Segovinha. Só que o Segovinha tem uma oportunidade de ouro para chegar num time estruturado, num time que já tem um esquema feito. E ele muito não mais fácil. precisa resolver, né? Exato. Se o Orediano chega no Botafogo hoje, ele era titular e jogava pra cacete no Botafogo, cara. É o que acontece com o Flamengo. Todo mundo fala, pô, por que o Flamengo consegue revelar os moleques, né? Porque não é tão nem que, precisando não é nem que resolver. os moleques Exatamente são isso. relativamente bons. Os moleques são bons, mas Todo eles mundo... entram, É difícil um cara jogar numa base de um Sim. time grande sendo ruim. eles entram difícil, não. sem esse negócio Não, de é precisar difícil. salvar o time, né? Que era o que o Vasco Botafogo tava tentando fazer, Pois eu é. acho que desde... Tipo, e isso ajuda os 10 também anos, até né? na venda, por exemplo. Se o Botafogo for vender o Segovinha, o Botafogo não vai se desesperar. Assim como o Flamengo, por exemplo. Exato. O Chelsea quer comprar o Matheus França. O Flamengo não tá desesperado. Porque não precisa do dinheiro. Eu acho que o Flamengo, por exemplo, só vai vender o Matheus França e contratar o Claudinho. Eu acho que é assim que funciona a mente Pois é. do Marcos Braz. Podemos falar do segmento agora, do campeonato? Quer parar de falar de Deixa Vasco? ele reclamar mais um Pô, pouco. só fala, o Vasco só. Termine aí, Informações só. sobre o Vasco. Virou 1001 Vasco agora. Fala aqui do Vasco. O Vasco está atrás do técnico Gustavo Alfaro, amigo pessoal do Adenor Rabac, o Tite, que joga o nosso Ugly Ball. O último trabalho dele foi o Equador na Copa. Foi um trabalho, o que foi? Para as Explica pro pretensões nosso do público Equador. aí o que é o Ugly Ball. Ugly Ball, Ugly, Francisco Ball Bola. É o futebol feio. O futebol que ganha de 1 a 0. Resultado. É o que dá resultado. É o futebol do Filipão, né? É o que. O Zé Ricardo. O Vasco tá contratando o Zé Ricardo que habla, pô. É o futebol do Atlético Paranaense. É exatamente isso. Eu acho que é isso que o Vasco precisa, cara. Se quer tentar alguma coisa, pra mim o Vasco tá rebaixado, não. Eu não acho que tá rebaixado. Eu também acho que não. Muito... Tem muito Pra campeonato ainda. vocês verem o espírito do torcedor do Vasco. Se um botafoguense e um flamenguista estão tendo mais esperança que eu, é porque a gente tá Netão, fudido. Se vocês estão falando que é cedo pro Botafogo dizer que é campeão, então é cedo pro Vasco cair, meu amigo. Eu já falei pra ti lá, o Botafogo já é campeão do Brasileirão. É verdade, deixa eu falar. Eu falei isso. Falta só levantar a Agora taça. seguindo para o vamos outro seguir. jogo da zona, né? Curitiba e América Mineiro. Curitiba
passou por cima do América Mineiro e Jogaço. jogou a lanterna na mão do América Mineiro. Eu acho, E lembrando que o jogo do Vasco foi adiado, então ele vai continuar, o América na próxima rodada vai continuar sendo lanterna. E o Vasco vai continuar sendo vice-lanterna. Olha só que legal. Olha só que legal. Aí Bom. passando para Galo Forte Vingador, Atlético Mineiro e Corinthians. Até assim o Galo prejudica o Vasco, tá O ligado? Roger Guedes. O Corinthians também que joga um futebolzinho. Enfim. Mas já tá se distanciando ali É porque o Corinthians tem algo que eu acho da joia da o confusão. Corinthians tem algo que esses caras que estão na zona não tem, que é jogador bom, pô. Tu acha Verdade. que o Corinthians vai seguir nesse impasse do Brasileirão? Ou eles vão focar... Claro que eles vão focar pra sair da zona, né? Com o time já saíram, enfim, vão manter a campanha. Mas tu acha que o Informação Corinthians- de última hora aqui. Fala aí. Vidal no Atlético Paranaense. Meu Deus. Boa contratação. Pra quem? Pro Vidal. Pro Flamengo. O Flamengo. Informação acabou de sair da Nádia Mauad do GE. Vai fazer companhia com o Fernandinho? Nossa, que felicidade, hein? Na verdade, que tristeza, hein? Que o Vidal saiu do Flamengo, hein? Esse meio campo do Atlético Paranaense vai morder, hein? Vai morder, que o Fernandinho já morde pouco, né? Nossa, que tristeza que um jogador que ganhava igual que com o Gabigol saiu do Flamengo, hein? Nossa, que tristeza, um cara que Quanto não tava... será que ele vai ganhar lá no Ah, ele Prato, vai cara? ganhar seus 1 milhão, eu acho. Tu acha? Pô, ele ganhava 1,6 milhão no Mas Flamengo. sim, ele entrou achando... O Flamengo achou que ele ia Acho que jogar ele, bola, né? acho que ele não... é verdade, tem Todo isso. mundo sabe que ele não tá jogando mais bola. Acho que ele não ganha menos de 800 mil. 800K, é. É. O Vasco contratou Com o Medel, luvas né? ali, direito demais, vai ficar na casa de 1 Melhor milhão vai ganhar por mês. quanto? No Vasco? É. Ah, deve ganhar uns 500. Quinhentão? Quinhentão, merece, tá ligado? Não é o cara que vai resolver os problemas do Vasco. Mas vai ajudar. Vai ajudar bastante. Principalmente na parte de mentalidade, eu acho isso mais importante. No vestiário No ali. vestiário, dar 3 tapas na cara do Pedro Arrou pra pedir pra ele parar de ir pra night. Voltando a falar Tirar do... o pack da igreja, que ele parou de jogar bola. Voltando a falar do Coringão, que ganhou, tá se afastando da zona. Aí deixa eu terminar aqui que antes da informação especial. Tu acha que o Corinthians briga na Sula? Vai Briga. tentar ganhar a Sula? Vai brigar se quiser, né? É só Porque ele porque tá... a Sula tem muito time ruim, cara. E tá usando time reserva também, o Corinthians. É, a Sula tem muito time ruim, cara. Os O Corinthians tem bons jogadores, cara. Porque a Sula, o Corinthians pegou um lado, o lado Universitário. da chave que não pega brasileiro, né? Nem, só pega se for pra final, né? E a final foi entre brasileiros, mas... É. Então é só contra times da América do Sul. Alguém tem informação de onde vai ser a final da Sula esse ano? Se não for no Brasil é ruim. Não tenho essa Não é informação. no Brasil. Então Pois é é. ruim. Continuando. Então, o Corinthians não vai ser rebaixado. Isso eu já É, eu sabia. também acho, porque- Não vai ser rebaixado, tem jogador Pô, bom tem pra o cacete. Cássio, que é um goleiro que garante Cássio, jogo. tem Roger Guedes, tem Renato Augusto, tem o Yuri Alberto, que mesmo não está na melhor fase, é um atacante bom, um atacante com Ele deu- O potencial. Roger Guedes tenta naquele time ali. Ele é O Roger muito Guedes bom. Mano, Ele é muito bom. Moleque, a costa dele deve estar doendo, mano. Tanto carregar o time do Ele e o Corinthians. Cássio. O Cássio. Pô, mano, o Roger Guedes é O Cássio, muito bom o Cássio jogador. faz pelo menos 2 defesas por jogo que são top. Que, entre aspas, salvam o É, Corinthians, né? defesa difícil, né? Naquele O fantasy Lucas game. é 1000 vezes melhor que o Cássio. Hoje, sim. 1000 vezes não. Não, hoje... 1000 vezes. É uma expressão, Não, amigão. mas hoje vocês acham o Lucas Perry muito melhor que o Cássio hoje? Sim. Muito, Sim, muito sim, melhor. Sim. O Lucas Perry, o Sim, Perry tá sim. uns... O Perry é o melhor 5 goleiro do jogos Brasil, sem cara. tomar gol, cara. O Não, Perry era pra eu estar na não seleção, discordo disso, cara. mas muito melhor que o Cássio. Cara, eu o não goleiro enxergo. Everton do Palmeiras é muito melhor que o Cássio. E o Perry tá jogando mais que o Everton do Palmeiras. Tu acha que o Perry não tá melhor Não, que o Everton? eu acho O Cássio pegaria aquela bola que o Lucas Perry pegou contra o Grêmio? Não, Não, pegaria. Pô, eu não o duvido. Reinaldo, Exatamente, não Eu não pegaria. duvido, tá? Só o Perry pegaria aquela bola. Ponto. Mas eu não, Talvez o Léo Jardim. não acho ele metade dos muito gols melhor que O o Perry não Cássio. toma porque o Perry é muito alto também. Não, ele tem tem esse isso. diferencial. Ele é muito exclusivo. Mas eu muito bom. só acho que muito melhor que o Cássio ainda não. Eu acho que ele está, eu- está ó, melhor. Momento, eu acho Não. muito melhor. Muito melhor. Momento eu acho muito melhor. Tá bom. Mas se você não considera, Agora vamos problema seu. para o Allianz Parque. Onde aconteceu teoricamente. Um assalto, né? Um assalto. Onde o nosso Mengão foi assaltado. Um rapaz de amarelo com mais 11 de verdes assaltaram umas crianças de vermelho e preto. Vamos dizer que foi o seguinte. O Flamengo não jogou nada no primeiro tempo. Podia ter tomado até um 2-0 ali. Lembrou muito do Flamengo de VP? Não, acho que não lembrou o Flamengo de VP, mas tipo assim...
Palmeiras jogou bem o primeiro tempo. Fez 1-0, acho que não lembro qual foi a minutagem. Informação. O final da Sula vai ser no Uruguai. No estádio nacional? Montevideo? Montevideo. Eu acho que já foi lá ano passado, não? Não, ano passado Foi ano retrasado. Foi num lugar podre ano passado. Que muito ruim. Foi no Equador. Que o pessoal Não, Equador foi a Liberta. Não, foi em Guayaquil. Não, foi a Liberta. Foi Equador? Não, a final foi muito ruim que a torcida não conseguiu. Foi São Paulo, São Paulo e Independente Não, foi Del São Valle. Paulo, Independente Del Valle, Independente Del Valle. mas foi num lugar péssimo, cara. Tá, enfim. Eu acho horrível essa decisão da Comembol, tá? Ponto. Porque aqui no Brasil não tem como ser na Europa. Porque aqui no Brasil só existe um país de terceiro mundo. O resto é quinto mundo, tá ligado? O Palmeiras fez um gol Desculpa, com 24 minutos de jogo. O Palmeiras fez um gol com o Dudu. Aí o Palmeiras Bom Dudu. no esquema dele no segundo tempo O esquema Abel, né? deu a bola pro Flamengo e eu acho que foi o maior erro do Abel, porque, tipo assim, quando você tira a bola do Flamengo, você tira o estilo de jogo do Sampaoli. Aí o Sampaoli foi botando Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique. E o Abel, acho que, tipo, ficou meio inseguro ali de mexer no Palmeiras e botar os moleques que tinham no banco. E o Flamengo foi crescendo no jogo. Aí chegou o empate com Arrascaeta. Que é craque, né? E agora a gente vai falar da arbitragem, né? Porque Achei teve justo, um né? pênalti pro Flamengo, claríssimo no Everton Ribeiro. Contra o Flamengo é reembolso. Que o Richard Rios, tomara que o Vasco caia logo esse ano. Que isso, amigão? Que o Não precisava. Richard Rios empurra o Everton Ribeiro, dá um tranco nas costas e nada é marcado. Aí depois, acho que mais ali pro final do jogo, quando já tava se encaminhando pro empate, tudo bem que foi sem querer, mas numa disputa aérea... Sem querer também é falta. Sem querer também é falta. O Luan e o Bruno Henrique. O Luan, ele usa o Bruno Henrique de pista de pouso, né? E ele aterriza com as travas da chuteira dele no tornozelo do Bruno Henrique. Que lesionou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique teve uma lesão no estiramento. Foi Um estiramento no ligamento do joelho. Só que não vai precisar ter cirurgia, vai ser tratado só com fisioterapia. Mas aí é mais tempo fora, mesmo ritmo de jogo. Eu tava vendo mais notícias. Obrigado, Luan. Eu tava vendo mais notícias e talvez ele volte com um mês e pouco. É. 2 meses com adaptação. Ou seja, no último terço do Campeonato Brasileiro ele já vai estar 100%, teoricamente. Só que aí vai perder já o jogo de volta, que era muito importante ele. Pô, que... e só... Jogo de volta que o papai vai assistir, tá? Ele comprou Ele já foi lá? os ingressos, vai assistir. Papai é o pai dele, tá, gente? Correspondente. Papai é o pai dele, tá? Correspondente. Ele vai assistir, já comprou pra ver a volta lá na Arena da Baixada, que ele tá lá em Curitiba, né? E olha só, eu vou dizer a ideia do meu pai, né? Que ele tava tendo pra segurança dele no estádio, né? Ele queria assistir, eu falei, pai, assista o jogo na torcida do Atlético Paranaense. E só finja, tipo, ver o espetáculo do futebol. Né? Papai, não. Meu filho, eu tive a minha brilhante ideia. Aqui é Mengão. Eu tive a minha brilhante ideia. Eu vou assistir na torcida de visitante e pra não correr o risco, eu vou sair 15 minutos mais cedo do estádio. Stonks? Aqui, ó. Cabeça fria, coração quente, Mas se eu não me engano... Ele vai sair 15 minutos mais cedo. Só fazendo o disclaimer, o Chico é Botafogo, mas o pai dele é Flamengo, tá, gente? Pra torcida do Atlético tá esperando ele lá fora sozinho, tá? Mas é porque tem a opção, né, da torcida visitante, ou sair 15 minutos antes ou espera 1 hora depois pra sair. Pô, é loucura isso. Esse é o procedimento padrão da nossa polícia. Com baseball bat, esperando o pai do Chico lá fora. Papai, Aí sozinho, né, vamos pro domingão de jogo. Vamos lá. Santos- Só foi muito pênalti. em Não, cima foi muito do Everton pênalti. Ribeiro, tá? Foi não. Mas Foi muito só pênalti, serviu cara. pra mostrar que não existe um sistema que não quer que o Palmeiras seja campeão, né? Como... Na verdade, Não, dito isso, foi dois... não existe foi sistema, né? 6 Eles só pontos são Botafogo. ruins. Eles só são ruins. Eles só são muito ruins e infelizmente a gente tem que conviver com a Esse falta foi de o melhor profissionalismo. E até hoje o rapaz que acusou a CBF de ter um sistema contra o Palmeiras não ser campeão não foi punido, né? É isso aí. Fica aí a revolta do flamenguista. E foi bom para o seu fogão, né? Com certeza. Mas daqui a pouco No falaremos do nosso... domingo de jogo, Santos 4, Goiás 3. Outro lance também que não foi... Tá vendo como eles são ruins? Um lance que foi pênalti, estritamente pênalti, eles não marcam. E o lance que não foi nada, eles marcam pênalti. Eu Cara. acho que é falta de critério. Eu acho que é burrice e Eu acho ruindade que mesmo, mano. mas isso a CBF tem culpa, porque ela não profissionaliza os árbitros, Exato. cara. Se o Vasco fosse a comissão de arbitragem, tava melhor. Tá ligado? Não sei não, hein? Tava não, né? Foda. Paulo Braga. Acho que eu confio mais na CBF do que
no, Porque no Vasco. Eu não confio mais em ninguém. Aí o Santos ganhou por 4-3. Bragantino e São Paulo 0-0. Grande partida do Marcos Leonardo, né? O menino da Vila que vai para a nossa Lazio. Se Deus quiser, vá logo que eu quero. Que pelo menos o Santos é rebaixado e diminuir uma vaga pro Vasco. Acho que o Santos não vai ser rebaixado. Também acho. Pô, mano, eu acho Porque que vai. o Mano. David Washington também é muito bom. Eu vai acho que o entrar Santos é. Tu acha? Daqui Cai a, dois grandes. daqui a pouco surge, né? Como tu falou, no Daqui, off. sempre. A água de Santos é diferente. Daqui a pouco surge um moleque de 16 anos que vai fazer. Eduardo Bauerman volte para o Santos. Vai ser o pato, vai ser o. Será uma boa aposta do Santos, Eduardo Bauer? Rapaz, acho que se pagarem, né? Ah, O Vasco vai ser só ótimo. suspenderam ele por um ano, tá? É Mudaram a verdade. suspensão dele por um ano. É o mínimo, né? Ainda bem. É o né? mínimo, né? Bom, vamos falar de dinizismo agora? Não, São Paulo e Bragantino que São foi Paulo e 0x0. Bragantino Só pra destacar, o Pato reestreou pelo São Paulo nessa E não partida. fez gol novamente, né? É. Toda a estreia que ele joga. Ele não tinha faz feito em gol. duas só até agora. As duas no São pelo Paulo. E a terceira não fez de novo pelo São Paulo. É Mas duro, boa né? partida do Bragantino, tá? Não é Mano, isso. o time do Bragantino é bom. Eu venho falando isso há um tempinho já. Bom? Não, ok, tudo bem. Eu O time é diferente de elenco. Pois eu é, entendo. o time joga bem. O Eduardo tem um Sacha é bom muito O técnico. técnico é bom. É o técnico Pedro é bom. Little Box, né? Eu venho falando isso há um bom tempinho já. É verdade. Eu entendo muito de Isso é futebol, tá? verdade. Queria deixar isso claro. Vamos deixar claro que ele tá se super valorizando, tá? Sim. Mas eu entendo de futebol. São os nossos somos Lembrando que o Bragantino é bom, pô. Chegaram na final da Sula, pô. Com quem? Barbieri. Puta que. Bora pula. Só tem técnico bom, Bora Bragantino. falar de outro técnico que passou pelo Vasco e decepcionou, Fernando Diniz. Atual Mas também o técnico. time que ele pegou do Vasco. Atual técnico Não tinha do. milagre. Ele conseguiu fazer aquele time ele tocar passe, né? Cinco jogos sem perder, tá? Leandro Castanho e Hernando na zaga. Mas bora falar de Fluminense, esquece o Vasco. Fluminense. Esquece o Vasco. Amassou o Internacional por 2. Amassou não, né? Amassou, não. Ganhou por 2-0 ali no. Na estreia de Ener Valência pelo Inter, O Mano escalou ele de ponta. Informação aí pra vocês. Mano Menezes, Come-te o The Vasco da Gama. Comete o De Vasco. We need you. E o nosso Flusão, gol de. 2-0. Faz o L. Herman Cano. Voltou a ser o artilheiro do Brasil. Faz o né? L. Só que o problema dessa contagem é que pega todos os gols do Carioca, né? Aí- O Botafogo não jogou Carioca, né? Aí, infelizmente, o Foz do Iguaçu, o Cano meter 4 gols e acabou com Foz do Iguaçu. Nova Iguaçu, cara. Fora do Iguaçu. O cara tá nas cataratas, pô. Faz o L. E o Fortaleza aí no Big Castle ganhou do Atlético Paranaense. Big Castle é muito bom. É, resultado que não me surpreende, na Não, verdade. o Fortaleza São dois em times casa. equivalentes pra É, mim. e o Eu acho o superior, Atlético mas- poupou porque tem um meio de semana contra o Flamengo que eles vão querer Sim. vir com tudo pra cima da gente. Calma. O que tu acha desse jogo? Não, isso aí deixa pra depois, cara. Francisco. Vamos falar. Vocês Outra não... vez na mesa, né? Agora é hora de falar do líder. de falar do campeão brasileiro de 2023. Não fale Não assim. falo isso com deboche nem pra zicar, tá? Não fale Não, mas já tá com cheirinho, né? Puta Os caras já estão que falando que já tá com O cheirinho. caçapa encaçapou essa, né? O Botafogo ganhou do Grêmio, na arena do Grêmio, por 2-0. Fale, Francisco, disserte. Rapaz, jogo de campeão, né? Soube sofrer. Pô, mas isso é realmente, é jogo de campeão. Soube sofrer na hora que tinha que sofrer, segurou o Grêmio. Caçapa até falou na entrevista que não sabe como não tomou gol no primeiro tempo. Eu sei como. Lucas Perry. Lucas Perry jogou muito, mas soube sofrer na hora que tinha que sofrer e quando precisou matou o jogo, né? Foi cirúrgico, né? Foi cirúrgico. Aí o Renato Gaúcho, que não sabe admitir que perdeu, Que é um né? fanfarrão, tá? Eu acho ele um fanfarrão, Colocou a cara. culpa em Dito isso, Dito isso, come-te o De Vasco. Já trabalhou aqui, tá? Foi horrível, foi, mas hoje você está bom, Mas, venha. mano, tipo, ele não admite que perdeu. Tipo, tá, teve o pênalti que foi duvidoso. Foi pênalti, Francisco. Duvidoso. Foi pênalti. eu achei pênalti. Eu também achei pênalti. Foi pênalti. Não achei Pô, pênalti. é puxar a camisa dentro da área pra mim não. Francisco, o que importa é que o juiz não Não, achou é. pênalti, A gente tá ligado? falando aqui, mas a única maneira de mudar é a gente voltar no tempo, que não tem como E acontecer. mesmo assim o juiz ainda ia falar que não foi É, pênalti. porque a gente também não ia ter como interferir. O sistema é Enfim, foda. foi na frente do árbitro, ele disse que não foi pênalti, mas enfim, mesmo se tivesse sido E o pênalti, VAR não poderia chamar, tá? o gol do Botafogo É, foi mal anulado porque eles traçaram a linha No cara errado, no né? cara errado. O gol do pequeno Francisco, né? Gol do pequeno que
Joga muito. O melhor jogador do Brasileirão até agora, Dessa né? vez não fez gol, mas se doou pelo time. Pô, fez falta quando tinha que fazer no meio campo. Voltou pra propor jogo. É o que falta nos atacantes do Brasil, né? Pô, o Tiquinho sai da área e vai buscar jogo. Isso aí é muito bom. Pô, e o Gabriel Barbosa Tiquinho- faz isso. O Tiquinho, mas é porque o Tiquinho ele é mais, ele é um cara mais tem físico. corpo. É. Ele consegue O fazer. Gabriel O Tiquinho é uma Barbosa, mistura do Gabigol com o Pedro. Uma mistura do Gabigol com o Gabriel Jesus. Pelo amor de eu Deus. ficarei calado. Deu o microfone pra esse rapaz. Ficarei calado perante esses dois comentários que eu acabei de ouvir. Mas Ah, vocês não acharam pênalti, não? cara, eu não vi o lance. Eu não vi o lance Eu vi desse- só a foto, eu não vi o lance Se passado, foi dentro da área, assim. puxou a camisa. Só que Mas o cara já tava caindo, pô. O cara já tá. O Bitelo já tava. ele tentou levantar o Bitelo, né? Foi isso. Ele puxou, levanta, Bitelo. Eu não queria deixar cair, né? Mas Tá- partidaça Não do... podem marcar esse pênalti aqui, pô. Partidaça do Soares também, que me deu muito medo. ele Todas é- as chances que ele tinha, ele me deu Cara, medo. ele é muito diferente, cara. Ele é muito Sem diferente. joelho, tá? Sem joelho. Ele também, igual ao Tiquinho, só que claramente ele tem muito mais qualidade que o Só Tiquinho. que claramente ele é o Soares, o outro é o Tiquinho. Pera né? aí. Ele fora da área também é um absurdo. Mas também é tipo, comparando o Soares De hoje. sem um joelho velho com o Tiquinho no auge, E com um time teoricamente. que tecnicamente do Grêmio. Tecnicamente eu acho esse o auge do Tiquinho, porque ele já... Não, o auge dele foi no Porto. Não, ele já passou a temporada dele mais goleadora lá, pô. Sério? Sério. Só que aí vem a qualidade das ligas, né? Eu não... Não. Eu não acho a Parando liga, pra a liga pensar, portuguesa a muito Liga melhor. Portuguesa eu não vejo como melhor que o Campeonato Eu Brasileiro. também não acho, não. Tu acha que o Belenenses é melhor que o Cuiabá? Como é que é o nome? Que o Vasco é, mas tudo Mas bem. o Vasco tá na zona, o Pô, Cuiabá mas não. O Timonense não vai ser melhor do que um Cuiabá da vida, pô. É verdade. É verdade. Os jogos aqui são muito mais difíceis, mano. Criem a taça Brasil-Portugal para tirarmos essa conclusão. Vem tranquilo, Benfica. Pode vir. Puta que pariu. Vem, pô. Tenho medo Falando não. em Benfica, o nosso fogão anunciou o Bruno Lage também. Que agora. Tava feliz com o Caçapa já, Vamos a verdade lá. é essa. Cara, o Bruno Lage tem tudo pra ser campeão. E Mas eu acho ele que também tem tudo pra fazer A merda. crítica que eu faço aqui é muito do que a mídia tá batendo nessa questão. Fale do sobre a Bruno- mídia paulista, do fale. Bruno Descarregue, Lage. Chicão. Não é nem paulista, Descarregue, tanto do Chicão. Rio e toda essa questão, porque Eu querendo acho- ou não, nunca mais teve um pareamento entre os times do Rio, né? Tipo, Era Flamengo e o resto. Tem Flamengo e Fluminense, mas o Fluminense sempre decai com o decorrer da temporada, né? Esse ano começou mais cedo. O dinizismo começou antes. Né? Mas enfim, nunca teve todo esse debate, né? E estão vendo muito o trabalho do Bruno Lage como ele vindo pro Botafogo, ele vai simplesmente pegar e vai mudar tudo, vai querer estragar todo o esquema tático que existe já no Botafogo. Eu não vejo dessa forma, até porque ele não tem esse perfil. Todos os trabalhos que ele veio, ele sempre se adequou ao que ele tinha, Tirando do Wolves. tirando o Wolves, porque lá ele teve que criar um trabalho no Wolves, né? E ele fez uma primeira temporada ok. Aí na segunda ele já foi pior, deixou o Wolves na zona Na de zona, rebaixamento e foi demitido. Mas querendo ou não, pô, é a Premier League, né? É outra comparação. É. Outra parada. Estão Mas aí- trazendo um técnico mas que veio da Premier League e estão sim. dizendo que ele não vai dar certo. Só que, é isso assim, me pega. o meu pensamento é o seguinte: ele não é um técnico de primeira prateleira da Premier League, longe disso, mas também não é um dos melhores da segunda prateleira, porque o time do Wolverhampton não era ruim, o trabalho não foi bom, não era um time ruim. Eu tiro, por exemplo, o time do Brighton com Eu não o sei, eu Potter, acho que foi muito bem, o time Eu do acho que tem Brighton. muitas ressalvas esse time do Wolverhampton, porque eles estavam querendo... O Marçal jogou com ele no Wolverhampton, Jogou com ele no Wolverhampton. mas nessa época eles estavam querendo deixar o time muito português, independente da qualidade do jogador. Eles estavam contratando jogador só por ser E português. teve Rubem Neves, o Marçal jogou, não é português, né, mas jogou na Liga Portuguesa. Rubem Neves, seus 32 de pace. Exatamente, Rubem Neves. Aí tinha o atacante, acho que é Fábio Silva o nome dele. Muitos jogadores, Fábio tá? O Silva. João Moutinho, Bom no FIFA, Fábio Silva. vários jogadores. João Moutinho. Bom, o trabalho dele no Benfica foi muito bom. Ele foi campeão pelo Benfica, o Bruno Lage. Revelou o João Félix e revelou Revelou, também o Rubem Dias. revelou, é foda. Quem revelou o João Félix foi a mãe dele, pô. É, pô, pelo amor de Acho Deus, que- cara. Assim, beleza. O João Félix, o Rubem Dias são jogadores que surgiram na época certa pelo Benfica conseguir ser campeão naquele ano.
eu acho, se eu fosse se I am John Textor, ok? Deixava o Caçapa. Cláudio Caçapa. Continues on the put fire, please. Stay here. Stay here, please. Eu Bruno acho Lage, Bruno Lage, go to Europe, my Eu acho friend. que Go eles to vão Europe. fazer aquela transição, vão continuar deixando o Caçapa pro Eu acho Caçapa bom apresentar isso. o trabalho. Eu acho isso legal. Agora, Todos assim, sabemos que a mente pensante é eu o acho Flávio. que ele vai ter que implantar rapidamente o trabalho dele com uma velocidade muito grande. Velocidade também que tem onde? Então, Na Fórmula 1. Gostou desse gancho, né? Nesse final de semana aconteceu o GP de Silverstone, na Inglaterra. Adivinha quem ganhou? Não, isso aí o Verstappen ganhou, mas temos que falar da McLaren. O nosso lindo Norris. Lando Lando Norris. E o nosso... Cara, me surpreendeu na hora que eu via o resultado. Piastri em quarto, Pô, Piastri que na intertemporada da Fórmula 1 rolou uma queda de braço, porque, tipo assim, ele era da Alpine, aí saiu um dos pilotos da Alpine, não lembro quem foi agora. A Alpine hoje tem Gasly e Ocon. Não, pois é, mas um dos pilotos do ano passado tinha saído. Aí a Alpine anunciou oficialmente o Piastri como seu piloto titular dessa temporada, no caso. E o Piastri falou: Não, nada disso. Eu vou pra McLaren, irmão. Não quero sair. Eu quero sair daqui. Eu quero dirigir um carro, não um caminhão. Eu quero sair daqui. E aí rolou uma briga nos bastidores. No backstage da Fórmula 1. E aí ele acabou indo pra McLaren, que no caso ele se ferrou, né? Porque a McLaren no início do ano parecia que tava eu correndo depois de comer uma feijoada naquele domingão. Ele saiu da Alpine pra McLaren, a McLaren virou Alpine, né? Foi mais ou menos essa. E a Alpine melhorou um pouquinho. Só que aí agora, irmão, os caras estão com um carro que parece um foguete, pô. E vocês sabem que foguete não tem ré, né? Olha só. Bom, também aqui no nosso pódio ficou Peixonauta. Como sempre, o cara já é campeão antes de começar a temporada, não tem muito o que fazer, o carro dele é um foguete. É maravilhoso o carro dele. E ele também é um piloto extremamente talentoso, que é o Verstappen. Em segundo lugar, o Lando Norris, como a gente comentou. Em terceiro lugar, o brasileiro Lewis Hamilton. Brasil. O brasileiro aqui. Brasil, Lewis Hamilton. Que ele é o quê? Vasco da Gama? Ele é Vasco da... Pode falar de Vasco, pô. Em quarto lugar ficou o O Vasco tá em terceiro, irmão. Sério. Sigam o quarto, porque o terceiro disparou. Em quinto lugar, ficou o nosso George Russell. Falar um pouquinho do Russell. Ele corre bem, mas eu acho que falta alguma coisa pra ele engrenar na Mercedes. Falta é porque eu acho que ele ainda tá muito na sombra do Hamilton, que é o maior da história. Mas aí qualquer um... Maior da história? Maior da história. Assunto para vídeos. Maior da história. Calma. E o Ayrton Senna E o tá na Schumacher? tua frente falando contigo. Olha aqui, ó. Ele tá bem aqui olhando pra tua cara, pô. Desculpa, irmão. E o Schumacher? Schumacher aparentemente joga golfe, né? Quer dizer, Segue aí teu... não falaremos sobre o Schumacher. Segue tua palavra. Bom, em sexto lugar, Chico Pérez da Red Bull, que também... tentando se recuperar. Eu também esperava que o Pérez tivesse desempenho melhor nessas últimas Tá corridas. tentando se recuperar. É porque, tipo assim, o Pérez é o carro de teste, né? Os caras não vão arriscar falhar no Verstappen. Exato. O Pérez é o nosso... Eles dissecam o carro do Pérez. É o boneco de teste da Red Bull. Coitado. Em sétimo lugar, o nosso jovem Alonso. O vovô Alonso. Já com a tá sua... na hora de aposentar esse Deixa o meu menino. Meu menino vai ficar... O pai de no plano planta, 3. Fernando Alonso. Eu só lembro da corrida que o Felipe Massa estava em primeiro e teve que entregar para Alonso. Big moment. Ferrari da Desses. O bom álbum em oitavo pela Williams. O que aconteceu com Charles Leclerc da sua Ferrari, Vinição? Fale um pouco sobre Charles Leclerc. Isto é Ferrari, né? Ela não pode ver os caras fazendo duas corridas boas. A Ferrari fez duas excelentes corridas e o Vinícius falou pra mim no off. Agora vai, A né? terceira vai ser maravilhosa. Não foi. Em nono lugar, o nosso... Como é que é? Monegasto, Charles Monegato, Leclerc. que ele é muito bonito. É, nosso Monegato, Charles Leclerc. Em décimo, o seu companheiro. Fiel escudeiro. Seu fiel escudeiro Sainz. Esse rapaz aí... Não gosto. Tu não gosta do Sainz, cara? Não, acho que ele ramela muito, tipo... Tudo que deu de errado pro Leclerc ano passado, pra ele tava normal. E ele não conseguiu aproveitar. Aí é complicado. Tanto que eu acho que ele vai sair da Ferrari no... Provavelmente...
A Alfa Romeo tá aqui, ó, esperando o Sainz. Vamos ver quem vai ser o sortudo que vai pra Ferrari no ano que vem. O Sargent terminou em 11º pela Williams. Vai embora esse aí, eu acho. O nosso Valtteri Bottas, pela sua Alfa Morreu, terminou em 12º. O nosso Hülkenberg da nossa Bottas? possante Ele saiu da virou Mercedes sapato. e tá... Desculpa, perdão. Sai da- Ei. Porque, tipo, o contrato dele, a Mercedes não quis renovar e ele foi pra Alfa Romeo, que é uma Pô, equipe... mas ele é um... Não, ele é bom, muito... ele é bom, Ele é top 10 na história da Fórmula 1 em pódio, se não me Ele é engano. muito bom. Aí o Hülkenberg pela frota de caminhões Haas. A Haas é a única equipe americana no... Quando é que o brasileiro vai voltar a entrar? Tem o Drugo, Mano, né? tem o Drogovic Que ele é piloto reserva. já né? poderia estar no lugar do Stroll, só que o pai do Stroll é o dono da É equipe. difícil, né? Aí, Se não chove... Falando em Stroll, ele ficou em 14º. Já pode trocar pro brasileiro, né? Ficou o Stroll. Aí depois vem o nosso chinês, o Zhou. Ele não era bom. O chinês Zhou, pela Alfa morreu. E em 16º ficou o nosso Tsunoda. Tsunoda. Pela Alfa, gosto de Pô, Tsunoda, o Tsunoda é muito bom. Pelo caminhão Alfa Tauri. Aí em 17º ficou o De Vries. Esse aí, ó, já vai. E não vou nem esperar o final da temporada, tá? Sério? O Daniel Ricciardo vai entrar no lugar dele até o final da O Daniel temporada. Ricciardo que é melhor que o De É. Vries. Ele E melhor é... que o Tsunoda também. Hoje ele é piloto reserva da Red Bull, só que a Red Bull e a AlphaTauri são tipo... A mesma coisa. É a mesma coisa, só que coisas diferentes. Exatamente. Aí vai entrar até o final da Aí temporada. quem não concluiu a corrida foi o nosso Gasly dos caminhões da Alpine. Parou. E o nosso Magnussen da Haas. Pô, o motor dele pegou fogo. Só coisa boa acontece com a Haas, impressionante. E o Ocon também não completou a corrida. Bom, campeão já temos. Vamos ver se a Ferrari volta a acertar. Vamos falar de futebol amazonense. Do futebol Coisa amazonense. boa. Nem tanto, né? É, nem tanto. Alguns... Não, alguns não. Todos foram resultados... Não, Não, o nas- Amazonas foi bem, pô. Perdeu de Amazonas 2 a 1 não, Manaus foi bem. Manaus, Perdeu de calma, 2 a 1 pô. Amazonas foi bem. Paysandu 2 a 1 Em casa, né? Vamos começar do começo, né? O Amazonas perdeu em casa. Um gol irregular. O primeiro gol estava impedido. E pra tu ver, até aqui é ruim. Não, se é ruim na Série A e Série B, Imagina na imagina Série a C. Série C, amigão. Meu Deus do céu. Sem Tá Sassá. querendo garfar o nosso Amazonas, a verdade é essa. Mas né? também estava sem o principal jogador do Brasil hoje, Deve- depois de Tiquinho Soares, Deve voltar na próxima rodada, Sassá. Sassá Sabe qual que é o Lotelli, problema? que recusou, né? Eu Sassá, que foi macho, recusou o dinheiro dos árabes. Quer ser ídolo. Já é. Eu já falei pro Vinícius, o problema é que não querem que o time do Amazonas suba pra não ter que fazer o pessoal Viajar até aqui. viajar pra cá. Pegar 4 horas de avião, vai matar o pessoal do sul, pô, já vão chegar cansados. Ano que vem terá Vasco e Amazonas pela Série B. Não diga isso. Ah, mas Eu digo. prefiro um Vasco e Santos. Pela Série B também. Dito isso, vai lotar ainda de qualquer jeito. Paysandu venceu. E é isso, agora pra Série D, que rolou o Parabéns. clássico amazonense. Sempre querem acabar com a gente. Amazonense. O nosso, Eu cogitei pra esse jogo, tá? do nosso Princess e National. Lá em Manacapuru, eu... Nacional o quê? O Nacional que é Leão da onde? Leão da Vila Municipal. Rolou a caravanaça até Manacapuru. É sério. Olha aí, pessoal da caravanaça. Me chamem que eu vou. Um, Eu também vou. um salve pra galera da caravanaça, hein? E... Empate ruim, né, pro Nacional. perdeu a liderança, né? E pior ainda pro Princesa que... Que tá cada vez mais se Mas afundando. eu queria te fazer uma pergunta. Você que tá mais antenado aí na Série D. The Amazon Football. A liderança vai passar pra fase Não, o de... Nacional já tá classificado. Não, tá classificado, mas tipo, a liderança pouco importa. Não, dá uma vantagem, definir não. em casa, Definir irmão. em casa, é. Sim. A principal Mas- questão desse Nacional é volte que a a Série D é a vencer, seguinte, Nacional. cara, é por região. Os grupos são por região. Por isso que muitas vezes sempre sobe um paulista, um carioca, porque os melhores clubes estão nesse grupo, que é o grupo do Centro-Oeste. Sudeste. E eles se matam já. Então, para um time subir da Série D para C, um time daqui do Amazonas, é mais difícil, porque só os melhores, Mas a gente vai conseguir. se Deus quiser. Ó, É muito porque difícil, o cara. Nacional perdeu a liderança. Esse mata-mata, cara. O Nacional perdeu a liderança, mas o próximo jogo é contra o atual líder, que é a Tuna Luz, em casa. Por mim, eu
achava que a série C e D deveriam ser como. Seriam extinguidas, tá ligado? Ser como Brasileirão normal. Ah, Tipo, sério, tabela cara? séria, Não, entendeu? a série C é até certo Não, a série ponto. C Ela não classificam os 8 e vão Ah, mata-mata. tá, sim. Eu acho que essa parte de mata-mata não deveria ter, tá ligado? Agora vamos chegar A C eu no, concordo, a D eu acho que... no ponto difícil. alto dos times amazonenses no final de semana. O Manaus ganhou de 2-1 do América de Natal. Saiu da zona. Saiu da zona. Amém. Graças a Deus. Voa, Gavião. Não pode cair. Voa sem medo. Só pegar a pontuação certinha, o Nacional. Diretor, emite um gavião, por favor. O Nacional põe o Remo na zona. Só o meu amigo Xuxa. Um abraço pro Um Xuxa. abraço para o Xuxa. Queremos você aqui, Xuxa. Sim. O Amazonas continua líder com 24 pontos. E o Brusque é o segundo com 20. Só pra gente O ver, time do Vai da Van. só pra gente ver o panorama. E o Manaus saiu da zona, tá com 13 pontos em 16º. E o Remo é o primeiro na zona também com 13 pontos. O Manaus tem que se manter, né? Na Série C, tem acho que esse é o pô, projeto. Umas 3 vitórias seguidas aí pro Manaus ia ser bom. Eu acho que o projeto do Manaus é para se manter. Vai ser ótimo, né? O Amazonas, eu acho que o Amazonas, se Deus quiser, vai subir. É porque o mata-mata é muito duro, mas tem que subir. Tem que subir. Cara, eu queria muito ver um time do Amazonas Na B, né? Série B. Pô, porque os jogos já ficam melhores. E assim, os jogos são bem, sendo bem sincero aqui, é bem vazio ainda. Principalmente Amazonas e Manaus são dois times que não são tão tradicionais. Pô, o Manaus aqui em na região. 2019 Mas tu acha que se o Amazonas subir, ele mantém na Série B? tem que manter. Porque o Remo caiu. O Remo subiu e caiu. Mas aí a gente tem Sassá, né, amigão? A questão é manter o Sassá, Mas né? tem que ficar Mas Sassá. assim, Acho que se subir Eu vai acho- manter o Sassá. eu acho que se subir, os dirigentes, os investidores têm tudo para fazer um excelente projeto. Até o porque- governo do estado que tá apoiando agora porque eu também. tenho quase certeza que um grande vai cair. Um grande vai cair. Não sei, pode ser o Vasco, pode ser o Santos, Até o Coringão, pode né? ser o Bahia, que eu considero grande, tá? grande Eu considero Bahia. grande o Bahia. E o Sport tá na Série B, então não sei se vai subir e tal. Tem Acho que o vários- esporte sobe. assim, tem Sport vai Wagner, subir. tem Wagner Solov, né? Ele tá com o Anderson Moreira, que é o rei da Série B, pô. Vem pro Vasco. Só que vai perder o Luciano Juba agora. Exato. pro Bahia. Vai pro Bahia, né? Que é muito bom jogador, Já Luciano Juba. confirmaram essa contratação? Vai assinar o Foi pré-contrato. pré-contrato. Bom, Chega a botar e fogo. eu acho que é importante, até acho legal que tu comentou que o governo, porque 7 milhões e meio de patrocínio o governo anunciou. trazendo o Amazonas subindo para a Série B, os jogos ficam muito mais populares. Vai vir vários times. Exemplo, tá? Se o Sport não sobe, vai ter muita gente querendo ver o Wagner Love jogar, tá ligado? Eu acho que Justo, ajuda muito. justo. E a arena da Amazônia é um grande elefante branco que tem aqui e precisa ser utilizado. Tanto que o jogo, infelizmente, o jogo do Amazonas contra o Paysandu foi no Carlos Amit, não foi na arena. Os times não estão jogando Não tão muito. usando a Arena porque a Arena tá sem laudo. Sem laudo. Certo, mas se o Amazonas subir, Desde aquela época, né? Acho que já... Tem que levar um médico pra fazer um laudo na arena. se o Amazonas subir, vão usar mais a arena. E eu acho que Não sei, eu é. acho que já poderiam usar esse ano, porque, mano, o Zamit não atrai em nada o torcedor querer E eu buscar o Zamit. acho que no mata-mata vão usar mais a arena. Mas é melhor usar o Zamit, porque o gramado do Zamit só quem joga lá que conhece. Já Acho deu que- tapa lá dentro, né, Francisco? Rapaz, Fez muito gol. Já fui a alguns jogos no Zamit e não dá vontade nenhuma de voltar, porque o sol no Zamit é uma o coisa. sol no Zamit. No- Pelo menos na Arena tem como se esconder. No Zamit não tem um lugarzinho pro cidadão. E como o Amazonas e o Manaus gostam do jogo 3 da tarde pro time adversário sentir o calorzinho, né? Que a torcida sente também. Sentir jogo. Nosso próximo. E é isso, passado, vamos falar dos playoffs da Sul-Americana. Coisa boa! Um dos. Cara, a Sul-Americana pra mim é. Os playoffs da Exato, Sul-Americana. maluco, vai ser Santo Antônio Spurs contra o Corinthians. Rapaz, só jogo bom vai ser Só Botafogo. jogo bom. Botafogo enfrenta o Patronato. Patronato e Fogão. O jogo. Patronato Fogão lá na Argentina, né? Aham. O Botafogo tem tudo pra arrancar aquele empate histórico, né? Cara, o time do Patronato não é tão bom assim, não, cara. Cara, o time do Se eu não me engano, Ele o tá na Pat- segunda isso, divisão, né? Exatamente isso que Não eu é ia que ele falar. não seja muito bom, ele é muito Não, ruim. ele é meio de tabela da segunda divisão da Argentina, cara. Dito isso, Essa é a nossa Sul-Americana. mas é que o Botafogo vai jogar fora, né?
todo jogo fora é difícil, mas vai definir em casa. E é nisso que eu acredito. No tapetinho do Nilton. Do Nilton Santos. Mas também o América vai ao Chile enfrentar o Colo-Colo. Esse aí é difícil. Esse daí já era um jogo que se fosse Botafogo e Colo-Colo eu já não tinha tanta certeza. Não. Já é uma Mas derrota de 1-0 histórica, Informação pra vocês. O Colo-Colo tá oscilando muito na temporada. Mas aí... Oscilando muito na temporada. Tem jogos que joga muito bem, jogos que joga muito Mas mal. contra time brasileiro cresce. Mano. O Mas Colo-Colo, segundo, que um dos destaques do Colo-Colo é Carlitos Sad Boy Palácio, que é do Vasco, que está emprestado ao Colo-Colo, que é muito bom jogador. E o Colo-Colo, a base do Colo-Colo é muito boa. Tem vários garotos muito bons surgindo lá. Vidal é da base do Colo-Colo, né? Não sei se é da base. Eu acho que é da mas base. ele torce Acho muito. que é da Ele é base. muito Colo-Colo. Mas segundo o Netão, o Botafogo tinha que desistir da Sul-Americana. Então, assim, é a pergunta. Só completando De aqui, sete, ainda temos Corinthians e Universitário do Peru, que o Corinthians também, na minha opinião, também era para desistir da Eu acho que o Sul-Americana. Corinthians vai desistir nesse É playoff. porque ainda tem Copa do Brasil, o Corinthians até. E o Corinthians, Tem que focar na Copa. o Pofechone Tem que tá focar em ficar na Série ficar aí A, na né? Série A, meu parceiro. Vamos lá. A pergunta que eu queria fazer para ti é a seguinte: o que o que eu prefiro, tá? Eu vendo de fora. Eu acho que o Botafogo deveria focar no Brasileirão. Óbvio, tem a chance de conquistar a Sul-Americana, mas a campanha do Botafogo... Eu acho que hoje a chance do Botafogo conquistar o Brasileirão é muito maior do que conquistar a Então, Sul-Americana. essa é a pergunta que eu ia fazer pro Francisco. O que tu acha mais fácil, não? O que tu acha Mais viável. mais viável? É ser campeão brasileiro, lembrando que o Botafogo está a 10 pontos do segundo colocado, praticando futebol muito legal, muito bom. Eu acho que também, também quero perguntar pra ti, é o melhor futebol que tu já viu o Botafogo jogar na tua vida? Rapaz, É a primeira vez que tu vê ele jogando É a primeira futebol. vez que eu vejo um futebol tão vistoso, né? Acho que desde Sidorf, um pouco de Louco Abreu quando eu era criança. E o Pimpom? 2017? Pô, aquele dali era o famoso joga feio Ruim com sorte, né? Ruim com sorte também, era aquele jogo de resultado bem Duvidoso. duvidoso, era aquele que o Vasco quer agora, entendeu? Tipo 1-0, 1-0 só pra garantir os pontos. Amém, Senhor. Mas enfim, eu não sei. A verdade é que eu não Obrigado, sei. muito obrigado, muito conclusivo. A verdade é que eu não sei porque eu não vejo o Botafogo hoje, já se demonstrou isso na Copa do Brasil. O Botafogo não tem casca ainda, tinha antigamente, na verdade nem antigamente tanto porque Nunca tá teve, criando Chicão. a caixa. Nunca teve, Chicão. não tem casca ainda para ser um time copeiro. Mas se mostrou que é um bom time para se brigar num campeonato longo que nem o Campeonato Brasileiro. É verdade. Porque muitas vezes, vamos dizer, o Flamengo tá pensando em Copa do Brasil, tá pensando em Libertadores, o Botafogo vai lá e garante 3 pontinhos dele e vai levando assim. E não tá nem aí, né? E não tá nem aí, vai levando jogo a É jogo. verdade. Esses campeonatos tem que ir levando jogo a jogo, que o outro time não trata, porque, vamos dizer, tá no começo do campeonato, se perder, tanto faz, aí 3 pontos. E nos jogos mais difíceis do brasileiro que passaram, o Botafogo venceu, né? Contra a Botafogo Palmeiras e contra o venceu. Botafogo Ganhou contra o dos Palmeiras. 4 primeiros. Porque mesmo Dos 3 primeiros, né? Porque mesmo o 4 não é engloba tanta aí. vontade, porque querendo ou não, ganhou o jogo, mas aí tem que se manter. Isso, né? é verdade. Tem que se manter. O Botafogo tá mostrando que consegue manter essa constância. E o tá Botafogo não empata, né? não empata. Só ganha. Tá mostrando toda uma constância, né? Mas pra ser um time copeiro é outra coisa, é um time que tem que segurar no empate, Tem que saber tem que ir jogar. pros pênaltis, tem que saber jogar, pô. Vamos dar um exemplo na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense viu o Botafogo jogar, não tentou nada, só recuou as linhas, vamos levar pros pênaltis e nisso aí a gente garante. Sempre fazem isso. Sempre fazem isso, justamente que nem Felipão Tactics. o papai comparou o Atlético Paranaense a uma Croácia da vida. É? Que segura tudo, leva pros Papai pênaltis. que é o pai dele, tá, gente? Só lembrando novamente, leva que é o pai dele, tá? Não é nosso. Não é Eu nosso, é acho dele. que tem chance, se quisesse, poderia seguir nos dois, mas como o Netão disse, o mais viável seria largar logo essa Sul-Americana que também, se ganhar, meio que foda-se, né? Sim, Pode perder pro Patronato? Pro Botafogo, Pode Tem que não. passar do assim, pro Patronato. Botafogo a Sul-Americana seria, um absurdo. O Botafogo não conquista o É título. coisa de botar Agora- 10 mil pessoas no Rio de Janeiro, né? Porque também não dá pra exigir muito. É doido, é coisa de lotar o Zanite, moleque, aqui em Manaus, organizado. No sol, No né? sol.
Assim, cara, eu acho que o brasileiro pro Botafogo significa muito mais do que uma sul-americana. Não, é a consolidação de um projeto. Tinha que confiar no brasileiro, porque querendo ou não, o brasileiro... A Sula também levaria, mas, porra, ir pro brasileiro, ir pro Libertadores sendo campeão Mas do brasileiro... na Libertadores o Botafogo já está. Já está. Se eu acho que o Botafogo já é campeão, cara, porque eu não vejo nenhum time tendo tanta constância, nem tendo tantas... Porque os outros equipes que estão lá estão disputando muita coisa. Tirando o Grêmio, né? Que o Grêmio Só tá na Copa do Brasil tá também. na Copa do Brasil E ainda também. tá disputando. Exato. Porque a Copa do Brasil é mais importante que a Sul-Americana, com todo respeito à Sul-Americana. Eu Cara, vejo principalmente por dessa causa do maneira. dinheiro. E o Grêmio que precisa de dinheiro. Se fosse o Fluminense, era melhor pegar a Sul-Americana, porque o Fluminense não tem título internacional. Se fosse- O Botafogo tem. Se fosse entre Copa do Brasil e Brasileirão, eu diria pro Botafogo continuar tentando levar a Copa do Brasil. Tem que também. levar os dois aí, porque não Mas tem jeito. a Sul-Americana, eu acho que dá pouco dinheiro também, né? Não, campeonato É mais Só a glória. que com a nova competição que a UEFA criou, vai jogar contra o campeão da Liga Europa. Ah, é? Olha só que Botafogo legal. E Sevilha. continue. Não, vai jogar Independente Del Valle e Sevilha, acho que é nesse dia 19 agora. Não, mas pode Sério? ficar tranquilo. É, sério? Pode ficar tranquilo. O Sevilha vai ganhar também ano Mas que vem. Sevilha... Vai ganhar também ano que vem. E vai ser o fogo. Agora do vamos Sevilha. falar de Copa do Brasil. A nossa CDB. Coisa boa. Grêmio e também. Bahia. Deu um parecer. Eu acho que o Grêmio é favorito, né? Na sua arena, no seu domínio. Rapaz, tem que parar de perder gol, né? Bom, foi 1-1 o primeiro jogo. Mas é porque o Botafogo também tá iluminado. O Bahia já não tá tão iluminado. Precisa de uma luz, né? O time do Grêmio é bem melhor que o do Bahia. Será que o Soares joga? Não, acho que não joga não. Eu Não, acho que o Soares ele tá... Que ele utilizou tudo que dava pra ele no jogo. Cara, contra o eu Botafogo. comentei antes dele ser transferido pra cá, eu comentei com vocês. Não existia toda essa estrutura, toda essa beleza de podcast. Não existia ainda. Eu comentei que era um risco muito grande trazer o Soares, principalmente por causa das lesões. De que ele tava muito velho, de que ele podia sentir muito esse ritmo do Brasil, que é Ele é craque. gênio. 3 jogos por semana praticamente. E que ele ia sentir, Mas mas mesmo quando assim ele tá ele em ainda campo, entrega entrega muito. Mas eu acho que foi um erro do Grêmio, dando aqui uma ressalva. Eu acho que eles deveriam ter mandado o Soares se tratar na Espanha, né? Do que jogar todas as fichas nesse jogo contra o Botafogo. Até porque, porra, é 14ª rodada, cara. É verdade. Pra que vai estourar o cara? Porque o Soares podia estar com uma lesão mínima. Tipo assim, ele vamos já não tratar jogou legal. o primeiro jogo contra o Bahia, Não. tá? Não jogou. Aí não sabemos se lá jogar isso. Eu acho que não vai jogar. Dito isso- Porque ele não jogando contra o Bahia já é outro jogo, pô. O Bahia já... A torcida sente quando tá sem o Soares. E os próprios zagueiros E também. o Bahia já se sente mais confiante de atacar o Grêmio. Palpite para esse jogo, Francisco. Falou tudo isso pra meter um 4x0 o Grêmio. Não vai ser 4x0 o Grêmio, não. Acho que vai ser 2x1 o Grêmio. 1x1 de novo, definição nos pênaltis. E quem passa é o Bahia. Pra continuar com as 2 competições, pra deixar o Vascão ter mais chance de sair da zona. Esse jogo aí é 2x0 Grêmio. Eu acho, mano, na minha cabeça, a minha cabeça vai ser aquele empatezinho com uma arbitragem Não, duvidosa pro Renato Portaluppi ficar maluco na entrevista coletiva. É 2x0 Grêmio, o Grêmio faz um gol. Mas eu acho impressionante que Depois faz outro, né? Não, aí o Bahia vai pro abafa e no contra-ataque o Grêmio mata. Pô, mano, mas eu acho impressionante que o Renato Portaluppi, toda vez que ele tá perdendo, ele esboça a mesma feição. Eu vi assim, a ó. feição do 5x1 do Flamengo, a mesma do 2x0 do Botafogo. 5x0. 5? 5? Falando em Flamengo, vamos ao tapetinho enfrentar o Furacão. Você começa o primeiro jogo 2x1 para o Mengláucio. Só que dessa vez Suado. sem Bruno Henrique suado mesmo. Suave. Mas também não tinha qualquer time do outro lado, né? Era o Atlético Paranaense. Ugly Ball Atlético Paranaense. Era a nossa Croácia, né? De acordo E- com o pai do Francisco. Acho que o Flamengo vai bem pra esse jogo, porque, querendo ou não, descansou os caras. Descansou 45 minutos os caras contra o Palmeiras. E tem tudo pra classificar o Mas o Flamengo. Atlético também descansou. Eu sei. Mas aí eu tenho que. Descansou aos 90, na verdade, porque perdeu, né? Foi bem agora. Acho que o Flamengo tá com um pouquinho de favoritismo, só que o Atlético. Acho que não. Tu acha o Atlético favorito? Mesmo com a vantagem do Mengão? Mano, acho que vai ser 1x0
e nos pênaltis. O Atlético vai se fechar de uma tal maneira e vai levar pros pênaltis e vai ganhar. Goleiro Bento ainda. Foi basicamente isso que aconteceu no primeiro jogo. Esse jogo vai ser 1-1 pra mim. Eu acho que... 1-1 e o Flamengo leva? Que isso? Acho que o Flamengo leva, pô. Mesmo sendo no tapetinho tudo isso, os dois são acostumados a se enfrentarem na Copa do Brasil. E mesmo sendo Mas as definições duas classificações pra um lado, duas pro E tipo outro. assim, pode ser que o Flamengo perca de uma maneira... Pode ser tipo 3-0 pro Furacão. Mas tipo, eu tô confiando mais no Flamengo porque o time tá dando indícios de que tá melhorando com o projeto. Tem um bom técnico. Então acho Mas é que o que... Atlético já é bom. Só que o que pode definir, quando dois times se equivalem em campo, o que define é a qualidade. Eu acho que o Flamengo tem mais qualidade Tem que o mais Atlético. qualidade. Acho que um Pedro pode fazer um gol, um Gabriel Barbosa, Rapaz, eu não um Arrascaeta, sei Everton porque Ribeiro. Esse jogo, Luiz ao meu Araújo. ver, ele tem uma cara muito de Fernandinho dominando o meio campo total, tá ligado? Mano, o Fernandinho Pode ser. já fez vários jogos desse jeito, ainda mais que ele já tá totalmente recuperado, já tá com ritmo de jogo. Eu tô dizendo. E depois vocês vão vir falar que eu sou doido. É um jogo. A verdade é que é um jogo aberto. É um jogo aberto. Eu acho que vai ser um. Tanto que eu não acho que nenhum dos times vai ganhar. Eu acho que vai ser 1-1. 1x0 pro Flamengo esse jogo. Já disse que eu sou doido. Falou quanto mesmo? 1-0 pro 1x0 Furacão. Furacão. Pode tu ver, pô, 1-0 pro Furacão, 1-0 pro Flamengo, 1-1. Mas o Furacão vai passar nos pênaltis do Furacão. Mas Eu quero ver vocês segurando as mesas. não vou segurar, o Furacão vai passar. Eu vou comemorar. Aê! Tá muito eu não feliz, vou comemorar não, que eu odeio esse time do Furacão. Mano, eu odeio mais o Flamengo. Odeio o Furacão. E depois teremos o sistema é foda. Contra o São Paulo, né? Nosso Palmeiras e São Paulo. Primeiro jogo 1-0 pro São Paulo com um golaço do pequeno Rafael, do Garrafinha lateral. E agora é confiar em Abel Ferreira, não é mesmo? Aqui, ó. Tu confia no Abel? Dito isso, Mano, não tem como não confiar, pô. O cara é muito 0x0 foda. esse jogo. Classificação pro São Paulo. Se Deus quiser, o Dorival vai deixar de lado a Sula e o Botafogo vai... 2-0 Palmeiras. Que isso. O Palmeiras vai ganhar esse jogo, eu O acho. jogo do Corinthians só vai ser sábado, mano, da Copa do Sábado, Brasil. porque vão jogar. Porque Eu não dei meu palpite aqui, tá? O São Paulo Vai jogar os passa. playoffs. São É Paulo o passa? 0x0. 0-0? 0x0. É porque o primeiro jogo foi... O primeiro jogo eu assisti pra fazer Palmeiras a matéria, jogou mal, inclusive. né? Palmeiras jogou... Palmeiras, primeiro tempo, primeiros 20 segundos do primeiro tempo, o Palmeiras jogou bem. Depois só deu São Paulo. O segundo tempo foi só deu São Paulo. Mano, São Paulo tem um ótimo técnico. Um ótimo técnico. Não tem os melhores jogadores. No Flamengo? O Caleri joga? O Caleri joga, que ele saiu machucado. Acho que deve jogo. jogar. Joga. Eu Descansou. acho que o hoje Caleri perdeu um gol eu não inacreditável. aceitaria de volta porque o Flamengo parece que tá querendo encontrar um rumo ali na temporada. Eu acho... Mas pô, ele é já foda, tinha né? um rumo, amigo. O São Porque aí a Paulo, diretoria não quis assim. o São Paulo ele tem mais de grife que E eu acho que ele Dorival. tem mais ferramentas no seu repertório para transformar o Flamengo num time melhor. Não acho. Porque eu acho que no futebol brasileiro o Dorival é bem melhor que o São Paulo. No futebol brasileiro, o Dorival é perfeito. Não, eu também aceitaria no Botafogo com uma certa tranquilidade. Mas aí, o Dorival também não é doido, né? Bom, então tem um jogo América e Corinthians que vai ser apenas sábado. Tanto que o jogo 3h30 da tarde. Exato, tanto que o jogo do Vasco e América, como eu já tinha falado, foi adiado. Vamos ter Coringão e vai América. passar na arena. 2x0. Isso daí vai ser um 0x0 chato pra cacete, a América vai passar. Não, acho que o Corinthians ganha 2x0 também, acredito, na Gente, vitória do Corinthians. é o terceiro jogo entre as duas equipes e o América venceu as duas primeiras Renato Augusto, meu amigo. Só essa palavra. Ele vai voltar? Ele já voltou na última partida. Dito isso, agora eu mudo minha opinião. 1x0 pro América. Muito bem, muito bem. Você é muito bom, menino. Você é muito bom. Chegando ao final. Afinal, acabou? Mas já? Se despeça aí, diretor. Então, minha gente, não sei se semana que vem eu vou estar de volta aqui, se vão me cortar, né? Vai estar sim. Vai estar assim, eu acho. Talvez. Acho que não. Mas tudo bem. uma coisa eu vou dizer, antes de você do que eu. Antes a sua mãe chora do que a nossa. Todo respeito à sua mãe, Mas obviamente. enfim, queria agradecer a todo mundo que Tá está assistindo? assistindo aqui o nosso programa. Falar para vocês se inscreverem tanto no Instagram, também seguirem as nossas redes sociais, acessarem o site. Tá rolando todo dia. 1001esportes.br. BR. O nosso Instagram. Nosso Instagram.
Porque algum engraçadinho já tem um esportes há 5 anos. Não Eu não sei ironicamente, quem é esse engraçadinho. 5 anos? É, mano, 2018. não ironicamente, todos esses assuntos aqui que a gente falou tem matéria no nosso Tem matéria portal. no portal, matérias boas, bem produzidas. Vai lá, dá uma E olhadinha. vai ter muito mais, hein? A gente tá Ó. arrumando umas coisinhas aí. Vou só falar algo assim. Vai ter o nosso canal de cortes. Vou dar um spoiler também. A gente vai se molhar muito. Que aí? Fale por você, diretor. Faremos coisas radicais. Como, por exemplo, andar de skate. Ou caiaque. Ou pular de paraquedas. Só Ah. Deus saberá o que vai Só Deus acontecer. sabe. Muito obrigado por ter assistido. Segue o nosso Instagram lá. Segue as nossas redes sociais, nosso Instagram, acompanha o nosso portal se puder. Dá Dá o like, curtidinha. deixa o like, Pela- comenta aí o que vocês acharam sobre o Se assunto. puderem, compartilhem. Quem achou que foi pênalti na Everton Ribeiro, digita 1. E se você for até o final, comente encaçapado. Realmente Muito obrigado. Muito obrigado, valeu, pessoal. Falou, minha gente. Um Falou. abraço. Encaçape, Chicão, encaçape. Encaçape, falou. Você primeiro a comentar. Tô encaçapado.